Irmãos, o calendário litúrgico cristão, no primeiro domingo após o Natal, passa a considerar o ensino da Escritura acerca do que aconteceu com o nosso Senhor dias após o seu nascimento. O dia 1º de janeiro é tratado pelo calendário litúrgico cristão como o dia do Santo Nome de Jesus. E eu quero conversar um pouco com vocês a respeito disso, a partir do texto de Lucas, capítulo 2, verso 21. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, leremos o verso 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, nós leremos juntos o verso 21. Vamos lá? Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai querido, Pai eterno, Pai onipotente, Pai gracioso, Pai de misericórdias, estamos na Tua presença nessa manhã, gratos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te cultuarmos. Nesse momento, ó Deus, imploramos para que o Senhor habilite nossa mente, desperte nossa atenção, abra o nosso coração, a fim de ouvirmos a Tua voz. Mais do que interesse pela Bíblia ou por teologia, nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos da palavra que vem da Tua parte. Ó Deus, nos abençoe nesse momento de reflexão e de meditação. É a nossa prece por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A chegada do bebê muda a vida de um casal. Muda e alegra a vida de um casal. Não foi diferente com José e Maria. O bebê Jesus precisou de muitos cuidados e seus pais precisaram se desdobrar e se adaptar para darem conta de tudo. Maria precisou aprender a amamentar e nosso Senhor Jesus Cristo precisou aprender a mamar. Nem sempre o processo da amamentação é fácil ou mágico, como aparece lá nas propagandas. Às vezes é difícil. Tem mulheres que sofrem para dar de mamar. Por exemplo, lá em casa, a Raquel sofreu para dar de mamar para os 3. Não é mesmo? Depois do mamar, o bebê precisa... Rima, hein? Depois de mamar, o bebê precisa arrotar. E na minha imaginação, o desafio de fazer Jesus arrotar depois de mamar era de José, pai gentil e pai presente. O bebê também precisa dormir. Quanto mais melhor, não é mesmo? Penso que Maria e José se alternavam na tarefa de embalar o bebezinho Jesus. Algum tempo depois de mamar, de arrotar e de dormir, o bebê, o que ele faz? Faz cocô. E aí você precisa higienizar a criança. E, gente, abrir uma fralda de bebê é sempre uma aventura, é sempre um desafio. Você não sabe o que lhe aguarda. O cocô do bebê pode vir com diferentes texturas, cores e cheiros. Hoje nós temos lenço umedecido, temos fraldas descartáveis, temos pomada para evitar a assadura, temos água encanada e aquecida, porém os antigos não tinham nada disso. Precisaram se virar com folhas,
com peles de animais, com os antigos cueiros, não é mesmo? Além dessas demandas que nós conhecemos, José e Maria tinham outra demanda. No 8º dia após o nascimento do menino, eles precisavam circuncidá-lo, conforme a tradição, costume e lei dos antigos hebreus. O texto que lemos, o verso que lemos, registra José e Maria observando esse preceito da lei. Eles encaminharam Jesus para a circuncisão. Esse texto ensina-nos muito sobre obediência. Com esse verso temos muito a aprender a respeito da importância, da conveniência e da necessidade da obediência. O tema da nossa reflexão nessa manhã será obedecendo a Deus. Em primeiro lugar, José e Maria obedeceram a Deus por meio de ações concretas e efetivas. No caso, eles levaram o menino para ser devidamente circuncidado. A circuncisão, gente, era uma cirurgia / ritual religioso que consistia na remoção da pele chamada de prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. O rito da circuncisão foi instituído pelo próprio Deus como sinal externo e visível da aliança que foi feita com Abraão e registrada no capítulo 17 do livro de Gênesis. Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança, Deus fez um acordo com o seu povo. E nesse pacto, nesse acordo, Deus prometeu abençoar o povo e, em contrapartida, esse povo que será abençoado deverá obedecer. Na aliança, no acordo, no pacto, a promessa de recompensa para os obedientes e a ameaça de castigo para os desobedientes. No corte da circuncisão, prezados irmãos, há as duas sanções da aliança, tanto a bênção como a maldição. A cirurgia significa a promessa da bênção, porque assim como o prepúcio foi removido do todo, Israel também foi separado do todo e consagrado para Deus. O primeiro sinal do corte da aliança aponta para a bênção, para a consagração, para o privilégio do pertencimento a Deus. No entanto, a carne circuncidada também é símbolo da maldição. Também é símbolo e lembrança perpétua da maldição que recairá sobre aqueles que desobedecerem a Deus. Como sinal da maldição da aliança, a circuncisão simboliza a seguinte ideia: se eu deixar de guardar os preceitos da aliança, se eu deixar de cumprir com os termos, com as cláusulas do pacto, serei separado de Deus, assim como a carne do meu prepúcio foi. Através da circuncisão, Jesus foi submetido à lei. É importante que a gente compreenda que Jesus foi circuncidado não por ter pecado, mas para vencer o pecado no lugar daqueles que haverão de crer. A circuncisão do Senhor Jesus, no 8º dia após o seu nascimento, foi um testemunho público para Israel de que, segundo a carne, ele era judeu, filho de uma mulher judia, e ele nasceu, como Paulo afirmou em Gálatas 4:4, sob a lei. Sem a circuncisão, Jesus não poderia ter satisfeito as exigências e demandas da lei de Deus, não poderia ser reconhecido como filho de Davi e descendente de Abraão. Ademais, se incircunciso fosse,
Jesus não seria ouvido pelos israelitas. Jesus não poderia tomar parte de nenhuma assembleia regular dos judeus e não teria direito a quaisquer ordenanças dos judeus. Note que Jesus Cristo voluntariamente se submeteu a um expediente que ele não precisava observar. Ele não precisava ser circuncidado, mas voluntariamente, espontaneamente, se submeteu àquilo a fim de cumprir a lei integralmente em nosso lugar e a nosso favor. E meus irmãos e irmãs, como a gente precisa disso em nossos dias. Nós vivemos na época dos direitos. Os consumidores têm direitos, os inquilinos têm direitos, as minorias têm direitos. Fala-se muito a respeito dos direitos, entretanto, essa ação de nosso Senhor chama a nossa atenção, nos desperta para o sentido de sofrermos mais, de sermos mais longânimos, de sermos mais pacientes e de termos mais disposição para servir, para ajudar, para auxiliar. No momento em que Jesus recebeu a circuncisão, ele assumiu seu papel, que a teologia chama de novo ou segundo Adão. Assim como a humanidade perdida é representada no primeiro Adão, aqueles que haverão de crer, a humanidade resgatada e redimida é representada em Jesus Cristo. A tarefa de Jesus como segundo Adão era de guardar a lei que o primeiro Adão não conseguiu observar. E justamente onde nós falhamos e nos tornamos infratores da aliança e do acordo, merecendo a maldição que ela nos impõe, Jesus, o nosso campeão, o nosso mediador, o nosso representante, é bem-sucedido em seu papel de novo Adão e guardador e observador dos termos da aliança. Eu falo isso com frequência aqui e torno a dizer: Jesus Cristo não apenas morreu por nós, Jesus Cristo viveu por nós. Sua morte na cruz foi o ponto mais baixo da sua humilhação. Entretanto, a experiência do Calvário e do Gólgota foi apenas parte da sua atividade, do seu ministério redentor. Não basta nossos pecados serem removidos para recebermos as bênçãos da aliança. Nós precisamos de justiça. Para recebermos as bênçãos da aliança, nós precisamos apresentar virtude para Deus. Para recebermos as bênçãos do acordo, do pacto, a gente precisa mostrar para o Senhor integridade, plena obediência e sujeição aos mandamentos divinos. Ou seja, para recebermos as bênçãos da aliança, precisamos daquilo que não podemos suprir por nós mesmos. Esse mérito de justiça foi ganho por nós e para nós, por Jesus Cristo, mediante a sua vida absolutamente impecável e perfeita diante do Pai. A circuncisão do menino Jesus foi um dos primeiros passos na estrada da redenção como novo Adão. O Criador da lei se torna o cumpridor da lei no lugar dos descumpridores da lei. Jesus cumpriu a lei para nos resgatar da maldição que pairava sobre nós em virtude da nossa desobediência à lei. Esse verso, gente, nos ensina muito sobre obediência. Eu e vocês devemos ser obedientes. Nesse próximo ano de 2024, faça a opção pela obediência.
Obedeça o Senhor, obedeça seus mandamentos, obedeça suas santas ordenanças. A obediência é conveniente, ela é razoável e apropriada por dois motivos. Em primeiro lugar, a obediência glorifica a Deus. Deus é exaltado, é glorificado através da vida de obediência dos seus servos. E lembre-se, você não tem escolha. Você não tem a escolha de desobedecer. A lei nos foi dada para ser observada, não negligenciada. Glorificamos a Deus obedecendo. A obediência é razoável porque ela glorifica a Deus. E, em segundo lugar, a obediência é razoável porque o pecado nunca promove nosso benefício. Guarde essa lição. O pecado pode dar prazer instantâneo, nunca alegria perene. O pecado, o delito, a mentirinha, o jeitinho, pode resolver o seu problema hoje, mas isso vai fatalmente transformar-se, transmutar-se em problema, em prejuízo amanhã. O pecado promove nosso malefício, pois ele subtrai a nossa energia. O pecado subtrai nossa alegria, nosso prazer, nosso foco, nossa concentração, nossa serenidade, nossa tranquilidade. O pecado vai minando e subtraindo as coisas boas que temos. Ou seja, talvez aquilo que você está chamando de indisposição, de fraqueza, de depressão, talvez isso tenha outro nome. Talvez o nome disso é pecado. Com essa minha fala, não estou dizendo que crentes não sofram com depressão. Vocês me conhecem, sabem do meu ponto a respeito dessa matéria. Entretanto, nem toda tristeza é simples indisposição. Tem hora que a nossa tristeza é porque a gente está perdendo energia para o pecado. O pecado, especialmente o pecado sexual, possui o efeito bumerangue. Aquilo que vai prometendo prazer volta, trazendo destruição. Não brinque com o pecado, porque o pecado, além de separar-nos de Deus, nos escraviza. Além de nos afastar do Senhor, o pecado nos mantém cativos. Então, em 2024, implore a graça de Deus no sentido de obedecer os mandamentos do Senhor. Quero lembrá-los do texto de Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. José e Maria obedeceram a Deus por meio de ações. E, em segundo lugar, eles obedeceram a Deus por meio de suas palavras. José e Maria deram o nome de Jesus naquele menino, conforme a orientação recebida pelo anjo Gabriel meses atrás. Aliás, a ênfase do evangelista Lucas nesse trecho repousa justamente sobre a nomeação do menino em conformidade com as orientações dadas anteriormente pelo ser angelical. Jesus não recebeu o seu nome de José. Ah, meu filho, você vai se chamar Jesus porque meu avô tinha esse nome. Jesus não recebeu o seu nome de Maria. Ah, eu gostava muito de um Jesus lá no jardim de infância e quero homenagear esse amigo dando o mesmo nome para você. Jesus recebeu o seu nome do próprio Deus. Por ocasião da anunciação, Maria ouviu do anjo Gabriel: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é expressivo e carregado de sentido e de significado, pois está conectado com a tradição do nome hebraico Josué, que significa Jeová, Yahvé é meu Salvador.
Jesus tem esse nome porque Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. O anjo que falou através de um sonho a José, disse que o menino deveria se chamar Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Verso 21 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Dar nome, gente, é coisa muito importante. Pensemos em Adão e Eva. Uma dimensão importante do domínio deles sobre a terra foi a tarefa de dar nome aos animais. Ao nomear as criaturas, Adão exerceu sua autoridade sobre elas. Isso daqui vai se chamar cachorro, aquilo ali vai se chamar jegue. Olha aquele outro bichinho ali, o nome dele será urso. Adão exerceu sua autoridade sobre a criação, nomeando as criaturas de Deus. No caso de Jesus, Deus mesmo lhe deu o nome que está acima de todo nome, como a gente lê lá em Filipenses 2:9. No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, dar ou receber um nome expressa uma relação de sujeição e dominação. Isso é interessante nesse Evangelho. Eu quero compartilhar alguns versos do Evangelho de Lucas. Lá em Lucas, capítulo 1, verso 63, lemos: então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Zacarias se submeteu ao plano de Deus, no que dizia respeito ao filho dele com Isabel. Seu nome será João. Lucas 6,14, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Jesus comissiona seus apóstolos. Jesus tem autoridade sobre eles e pode, inclusive, alterar seus nomes. Fez isso com Pedro. Outro texto é Lucas 8,30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Na antiguidade, compreendia-se o conhecimento do nome do inimigo como uma vantagem. Conhecer o nome do inimigo apontava para uma vantagem. Comunicava a ideia de que você conhece o inimigo, ou seja, os próprios poderes satânicos se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Por meio do segundo mandamento do Decálogo, que foi lido minutos atrás, o povo de Israel aprendeu que o nome de Deus é santo e que ele não deveria ser pronunciado em vão. Para não abusar do nome de Deus, o povo de Israel optou por evitá-lo. Quando o Filho de Deus recebeu o nome de Jesus, algo fantástico, extraordinário e maravilhoso aconteceu. Deus, cujo nome era impronunciável, escolheu tornar-se humano, escolheu tornar-se alcançável, tornou-se um de nós através de Jesus. Por meio de Jesus, Deus permite que seu nome seja pronunciado. Jesus revela que Deus não é uma entidade distante, inalcançável, terrível, vingador, castigador. Por meio de Jesus, Deus revela-se como Pai misericordioso, benigno, cheio de compaixão e de graça. Por causa de Jesus e no nome de Jesus, podemos invocar a misericórdia, o amor, a bênção e a presença de Deus. Jesus é o Salvador. E Ele é nosso Salvador porque viveu por nós, cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar. E Ele é nosso Salvador porque, após ter vivido de forma perfeita diante do Senhor, Ele ofereceu um sacrifício perfeito para a remoção dos nossos pecados. Jesus tira de nós a injustiça e Jesus imputa em nós justiça. Jesus é nosso maravilhoso Salvador, porque Ele tira o erro e dá mérito. Ele remove a iniquidade
e concede justiça. Jesus faz isso em favor daqueles que nele creem. Jesus, meus irmãos, foi circuncidado ao 8º dia, apresentado por José e Maria, que obedeceram a Deus por meio de ações e também por meio de palavras, visto que deram no menino o nome de Jesus, em conformidade com a orientação que receberam. Nós também devemos obedecer a Deus com as nossas palavras. O que você andou falando em 2023? O que você vai falar ou escrever em 2024? Use a sua boca, meu irmão, para glorificar a Deus. Meu irmão, use a sua boca para evangelizar, para compartilhar as boas notícias do Evangelho. Use a sua boca para agradecer, não apenas para reclamar. Use a sua boca para abençoar seu irmão, não para criticá-lo ou sabotá-lo. Use a sua boca para estimular e encorajar e animar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Efésios 4º capítulo, verso 29. Eu quero encerrar essa reflexão com uma pergunta e com uma historinha que eu ouvi anos atrás. A pergunta é a seguinte: o que você sente? Eu estou falando de emoção mesmo. Se o coração acelera, se você fica mais tranquilo. Estou falando disso mesmo. O que você sente quando ouve o nome santo e maravilhoso de Jesus? O que o nome de Jesus provoca em você? A historinha é a seguinte: durante a minha formação no Instituto Bíblico, eu tive o privilégio de ter ouvido o reverendo Luiz Ricardo, já falecido, e eu me lembro vividamente de algo que ele disse para nós naquela ocasião. Ele compartilhou conosco que ele frequentemente fazia a seguinte oração: Senhor, que ao ouvir o nome de Jesus, que a minha fé aumente. Senhor, que ao ouvir o nome de Jesus, que a minha fé aumente. Aquilo me impactou grandemente. Eu achei aquilo maravilhoso e resolvi fazer a mesma oração. Com frequência eu falo para o Senhor: Senhor, que ao ouvir o nome de teu bendito Filho Jesus, que nesse exato momento que o meu coração se quebrante, que as minhas paixões sejam mortificadas, que a minha ingratidão se converta em gratidão, que a minha fé aumente, Senhor, ao ouvir o precioso nome de teu bendito Filho Jesus Cristo. Eu compartilho essa experiência com vocês, pois meu desejo é que vocês também façam essa oração, que a igreja faça essa oração. Senhor, que ao ouvirmos o nome de teu bendito Filho, que nosso coração sossegue, que a nossa fé aumente, que as nossas más intenções sejam descontinuadas e que nosso temor, nossa referência, nossa paixão e apego por Ti sejam aumentados para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, nome maravilhoso, nome sobre todo nome, nome de Jesus.